Bom dia, moçada. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui só para esclarecer uma situação. Tipo, sim, eu tinha até resolvido nem tocar mais nesse assunto, mas nem sabia que ia ter tanta repercussão de opiniões. Mas já dizia um filósofo que toda unanimidade é burra. Então eu acho até louvável as pessoas terem opiniões diferentes, né? Não tendo uma concordância em tudo. Mas eu vou mais uma vez expor o meu pensamento, a minha forma de pensar, naquilo que eu fui criado, naquilo que eu creio. Antes de mais nada, quero dizer para vocês o seguinte: não é questão de religião, tá, gente? Na verdade, minha religião é Jesus Cristo. Creio nele, creio no nosso Senhor Jesus Cristo, creio no nosso Deus. E não tenho uma sigla, nem uma denominação, minha religião. Também não estou dizendo que eu estou certo ou errado. Nem criticando quem tem as suas religiões. Então não é questão de religião. E também hipócrita eu não sou. Então aquelas pessoas que acham que eu sou hipócrita ou estou com hipocrisia, esquece, viu, pessoal? Isso não faz parte da minha índole, nem do meu caráter. Quem me conhece sabe que eu sou. O que eu sou e como eu sou. Eu falo as coisas que eu sinto, defendo as teses levantadas por mim até que o outro me prove o contrário, entendeu? Mas também eu não sou dono da verdade. Não sou, nem tenho pretensão de ser o dono da verdade. Todo mundo sabe o quanto eu combati o PT. Não por PT ser PT e eu sou PMDB, PSDB, não gosto de partido. Acho o partido, principalmente aqui no Brasil, essas quantidades de partido, um câncer, né, para a democracia brasileira. Eu sempre defendi a tese que aqui deveria ter, no máximo, aqui em qualquer país, no máximo, que para mim já é exagerado, 4 partidos, porque o certo seria 2. Mas enfim, não sou membro partidário, não sou cadastrado em nenhum partido, voto em político independente de partido. Eu fico analisando a sua proposta, o seu perfil, o seu caráter. E aí ele tem o meu voto. Não peço nada em troca. A única coisa que eu espero de um político que eu me proponho a votar é que ele governe para o povo, que foi para isso que ele foi eleito. Não fico defendendo bandeira porque sou por ser funcionário público, porque eu não sou, né? Porque às vezes, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe. Então eu combati, eu nunca votei no Lula desde a primeira vez quando ele foi candidato. Nunca votei. Desde as primeiras vezes quando ele foi candidato. Porque eu sou daquele, é o seguinte, cara. É muito perigoso você colocar uma pessoa para dirigir, né, para administrar um país tão grande como é o Brasil, que é gigantesco, uma pessoa que não tem nenhuma formação superior. Mas não estou aqui dizendo para você que ele é burro, porque na verdade de burro ele não tem nada, vocês sabem disso. Mas se você começa a colocar como chefe de Estado do seu país uma pessoa que tem um grau de escolaridade bem abaixo, mas muito abaixo do que se deveria exigir para ser um presidente da República, você começa a passar para seus filhos que não vale a pena estudar, entendeu? Que não vale a pena estudar. Meus filhos falam, eu enjoei de ouvir isso de jovens, dizendo, ai Lula não tem a quinta série, mal tem a quinta série, é presidente da República, então isso é meio perigoso. Poderia dar certo? Poderia dar certo, mas eu sou da opinião que isso é perigoso, já começa por aí. Então eu sempre combati o Lula, sempre. Se você vê nas redes sociais que eu participo, sempre combati Lula e toda essa corja que está aí. Ponto. Agora eu vangloriar com o falecimento de uma pessoa
seja ela uma pessoa anônima, ou seja ela uma pessoa pública, seja ela uma pessoa famosa ou não, isso vocês não vai me ver. E digo mais, a morte, embora é uma coisa inevitável, todos nós sabemos que morreremos um dia, mas a morte é muito dolorosa, até mesmo para aquela pessoa que só fez o mal. Nós falamos assim, tomara que morra, nós usamos muito sabe, essa palavra, né, dolorosa, forte, mas nós usamos. Eu tomara que o de tal morra, eu vou te matar. Gente, nós falamos isso mais por força de expressão, porque tirar a vida de alguém não é para qualquer um. Para muita gente é fácil. Para muita gente, infelizmente, é fácil tirar a vida do outro, mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, para a maioria não. Então, a gente tem mania de falar coisas que nós não teríamos capacidade de fazer. Esse ódio que estão pregando aí nas redes sociais, isso é perigoso. Isso pode voltar contra nós mesmos. E o que é pior, a maioria das pessoas que estão pregando esse ódio não teria coragem de fazer o que eles falam, o que eles escrevem. Certo? É uma maneira de desabafar, mas é um desabafo perigoso, é isso que eu estou falando. Esquece Lula político, esquece Lula safado, ladrão, porque já falei e repito, para mim ele é o chefe dessa quadrilha. Entenderam? Mas não resta dúvida que ele é o chefe dessa quadrilha, certo? Mas, gente, daí você ficar pregando o ódio, dizendo que teria que morrer e que teria que ir junto. Eu falo, não, vocês não sabem o que é a morte. Vocês não sabem o que é perder. Quer dizer, muitos de vocês não sabem ainda, graças a Deus. Quem me conhece sabe que eu passei por as duas maiores dores que um ser humano pode passar. Enterrei um filho, logo em seguida enterrei minha mãe. E para quem não sabe, quando vieram falar para mim, se fosse um parente seu falecendo na fila do INSS, ou do postinho, ou do Policlínica. Então, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. A minha mãe morreu nos meus braços, na Policlínica do Planalto. Certo, gente? Nos meus braços. Sentada, né, na cama lá, no setor lá de emergência, esperando o médico vir para analisá-lo. A pressão dela estava 1000. Mas ela estava bem, conversando, ficando, e enfim, veio a óbito nos meus braços, pediu para mim, segure ela, enfim. E para quem não sabe, antes de eu ir para a Policlínica do Planalto, nós passamos naquela UPA e não tinha clínico geral, aliás, só tinha um médico pediatra. Pedi para a enfermeira que pedisse para o pediatra dar uma olhada nela, ela falou que não iria resolver porque ele estava sobrecarregado, né? Faltou os médicos de plantão, mas ela ia ligar lá na Policlínica do Planalto e ela seria atendida de imediato. Então, gente, vocês não sabem o que falam. E nem por isso eu preguei o ódio. Poderia estar aqui revoltado. Esse governo quer estar, tem que morrer todo mundo, porque a minha mãe. Não, gente. Nós sabemos dos problemas que passamos com esse governo e com os outros anteriores também. É importante que se diga isso. Porque os anteriores também não foi bom governo, tá? Evidentemente nós temos que combater o PT. Tínhamos, né, que agora não está mais no governo. Mas esse não era um problema só do PT. Fizeram uma festa, eu não estou aqui defendendo o PT, fizeram uma festa na roubalheira no governo do PT, talvez maior do que o anterior, sim, não sei, mas o problema do Brasil já vem desde lá de trás, problema de segurança, saúde, educação, sempre teve, e eles não têm a mínima vontade de resolver, porque é através da desgraça do povo que ele consegue os seus votos, fazendo essas promessas aí, enfim, cara, não gosto nem de... Então, eu estou só gravando esse vídeo aqui para dizer para vocês assim, não prego ódio, porque a gente colhe aquilo que planta. Se nós pregamos o ódio, é o ódio que nós vamos colher. Nós podemos ser vítima dos nossos atos. E a palavra tem força.
Você que está pregando ódio, você talvez não teria coragem de fazer as coisas que você faça, mas você pode encontrar um maluco que te ouve, te escuta, leia as coisas negativas e ruins que vocês colocam na internet e praticar uma loucura. E o que é pior, praticar com pessoas que talvez nem mereçam, só por praticar. Ah, sabe uma coisa? O mundo está perdido mesmo, vou matar. É por isso, é dessa situação que eu coloquei. Não estou aqui defendendo Lula e não importa o que a mulher de Lula ainda em vida falou. O problema é que não podemos aproveitar de uma situação dessa para sair propagando o ódio. Eu vou falar mais uma coisa para vocês aqui. A gente não sabe se ele está sofrendo ou não, que já estão dizendo que ele é um ator, está usando a morte da mulher para se autopromover. Talvez vocês estejam com razão. Talvez nada é uma certeza a não ser a morte. Nós não sabemos ao deitar e colocar a cabeça no travesseiro o que passa pela cabeça dele. E nem vou dizer que isso é um castigo de Deus, porque Deus não castiga dessa forma. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aí eu vou voltar mais um pouquinho e dizer, vou repetir mais uma vez e dizer, colhemos aquilo que plantamos. Então, se ele está sofrendo, embora vocês não acreditem, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas pensa um pouquinho no lugar dele. Se ele estiver sofrendo, ele já está colhendo aquilo que ele plantou, porque o dinheiro que ele roubou não pôde salvar a vida da sua esposa. Não pôde salvar a vida de sua esposa, que as pessoas que roubam, as pessoas gananciosas, as pessoas que não ficam contentes com aquilo que têm e cada vez querem mais e mais e mais e mais, eles ficam tão cegos, tão obcecados por poder e dinheiro, que eles acreditam que eles são os imortais a partir daí. Eles acreditam que nas suas contas bancárias aqui dentro e fora do país vão brindá-los de qualquer situação que pode levar ao óbito. Aí quando eles deparam com uma situação dessa, mesmo tendo a maior quantidade de dinheiro possível, pagando a melhor equipe médica, estando no melhor hospital do Brasil e do mundo, e a equipe médica chega e diz para ele ou para ela tudo que a medicina podia fazer, já fizemos agora, só Papai do Céu, só Deus pode salvar. Cara, aí ele vê que aquele dinheiro dele não valeu para nada. Não valeu para nada. Mas nesse exato momento estou gravando esse vídeo aqui, estão morrendo muita gente. Nesse exato momento que está chovendo lá fora, tem gente mais de uma hora na fila de policlínica, na fila da UPA, para esperar para ser atendido. É verdade. Muitos não vão ser atendidos. Muitos vão vir a óbito. Nós temos que ir à televisão protestar, né? Cobrar nossos direitos, desabafar. Mas daí sair pregando o ódio, não é assim que resolve as coisas, no meu modo de pensar. Não é assim que resolve as coisas. Sem contar que a maioria das críticas, às vezes, são críticas tendenciosas, porque é ele ou aquela classe defendendo, né, defendendo o seu emprego, o seu cargo, e quando ele não está satisfeito, ele sai propagando esse tipo de coisa. Mas quando não mexe no seu emprego, no seu cargo, no seu salário, eles são o primeiro a sair defendendo qualquer político, qualquer partido que governa esse país. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Então, por isso que eu falo que a gente deve sempre separar o joio do trigo. Porque enquanto não mexe na minha casa, eu defendo aquele candidato A, aquele candidato B. Mas a partir do momento que ele mexeu na minha casa, eu já saí propagando como um péssimo candidato, um péssimo partido. Então também a reclamação do povo brasileiro, ele tem um pouco de. Ele tem um pouco não, ele é muito tendencioso, ele é muito, às vezes, individualista, egoísta, que a pessoa não defende o bem-estar da nação, ele defende o bem-estar próprio, bem-estar seu. Um político que não presta hoje, se amanhã ele colocar o meu filho na prefeitura, minha sobrinha na Assembleia Legislativa, na folha de pagamento de qualquer órgão desse, ele já passa a ser um ótimo político. E ao sentar na mesa do bar ou numa roda de amigos ou familiares, eu começo a elogiá-lo. Aí, eis que aqueles que estão à minha volta, que
ouviu várias vezes eu criticar e diz, mas Terço, você falava tão mal de determinado político, você falava tão mal de fulano. Eu, beneficiado por ele, colocou meus entes queridos em cargos públicos comissionados, falo, pois é, eu estava enganado. E eu não o conhecia, eu não tinha direito de falar dele. Ele é uma ótima pessoa. Ele é uma ótima pessoa. Ele é um ótimo candidato, porque ele colocou os meus em cargo comissionado, certo? Porque ele patrocinou para mim uma festa, um aniversário, uma formatura. Então as críticas, a maioria das vezes, elas são tendenciosas defendendo causas próprias, não a causa da nação. É essas coisas que eu combato, que eu sou contra e vou continuar sendo contra. Não vamos pregar o ódio, gente. Não é porque é filha do. Desculpa, não é porque é esposa do ex-presidente que eu estou aqui mais uma vez falando com vocês sobre o respeito pelo próximo. Não, não é por ser. É por vocês usarem justamente ela, por ser uma pessoa pública, né, o marido dela, o esposo, pessoa pública, para propagar o ódio. O que eu sou contra é a propagação do ódio. Gente, por muitas vezes eu mesmo cometi o erro falando assim, lembra quando teve aquela votação para impeachment de Dilma? Apareceu tanto político que eu nem sabia que era político, um deles era Sérgio Reis. E por várias vezes eu falei assim, nossa, nem para cair um míssil ali, bem, explodir tudo aquilo ali. Falei isso aí. Aí vocês podem falar, nossa, Terto, você é contraditório, hein? Você está dizendo para não propagar o ódio e agora você fala que naquele momento desejou que caísse um míssil ali e tal. Aí eu vou falar para você, isso é força de expressão. Nós brasileiros somos de paz, graças a Deus, somos uma nação de paz. Nós somos muito disso aqui, graças a Deus, mas não somos de agir. Você vê todo mundo falando, tem que chegar alguém lá em Brasília, matar todo mundo, explodir aquilo ali, papapá. Tem que chegar alguém, porque não faça você mesmo que está falando. Porque nós somos de paz. Mas uma coisa é você falar, usar essa força de expressão não correta, pessoalmente com alguém que você convive e tal, do que você ficar lançando esse tipo de coisa, sabe, na internet. A internet hoje é um meio de comunicação que atinge uma proporção muito rápida e muito grande de seguidores. E as pessoas, que tipo de pessoas, né? As pessoas são tanto, posso dizer para você, não digo perigosa, mas elas, nem todo mundo sabe entender certas situações, tá entendendo? Enfim, pessoal, é isso. Temos que respeitar o próximo. Está faltando mais amor nas pessoas, está faltando mais Deus em nossos corações. Eu acho não, tenho certeza que o mal, ele pode até atrapalhar nossas vidas, mas ele jamais vai vencer o bem. Tem sido assim milênios e milênios de anos atrás. O bem sempre prevalece. Por mais trágico que seja cada situação, cada século, cada época, porque o mundo já passou por tanta coisa, mas o bem prevaleceu, graças a Deus, porque se o mal tivesse prevalecido, isso aqui já seria exterminado. O planeta Terra não existiria mais. Ele ainda existe porque ainda existe os bem, existem pessoas de bem, existe muita gente de bem. Existe gente mal, existe gente cruel. Mas se você analisar bem, ainda é a minoria, graças a Deus. É que quando você lê uma reportagem assim de tragédias, né, que são esses terroristas que para mim são pessoas extremamente, né, como eu posso dizer, longe de Deus. Então, quando você lê quando você vê noticiário na televisão, no jornal, rádio, meio de comunicação em geral, causa um impacto muito grande, né? Fala, nossa senhora, parece que o mundo está perdido. O mundo não está perdido não, porque pessoas boas ainda são a maioria.
pessoas que fazem o bem. E até mesmo você que está propagando esse ódio, você é uma pessoa boa. Olha no espelho, você vai ver que você é uma pessoa boa. Olha para você mesmo e diz assim para você mesmo: eu sou uma pessoa boa. E para de falar coisas ruins. Vamos sim cobrar do nosso governo. Um governo voltado para o povo, um governo mais justo, que ele devolva para a gente o orgulho de ser brasileiro. Que ele devolva o nosso orgulho, a nossa honra. Que eles parem de saquear os cofres públicos, porque saqueando os cofres públicos, ele está saqueando também a nossa honra, a nossa dignidade, o nosso caráter, interferindo diretamente na educação dos nossos filhos, porque às vezes fica difícil você falar para os seus filhos que ainda vale a pena ser honesto, que ainda vale a pena estudar e ter conhecimento, porque quando ele liga a televisão, essas roubalheiras só de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, que chega a dar nojo, e o que é pior, só fala que foram saqueados, roubados, desviados, não fala quanto foram devolvidos ou se vai ser devolvido. Tá? Então nós temos sim que protestar, ir para as ruas, mas não propagar o ódio, gente. Não propagar o ódio. Não irei compactuar com isso. E qualquer oportunidade que eu tiver para combater isso, irei fazer. Certo? Irei fazer. Vamos cobrar justiça sim. Pena de morte. Eu já falei várias vezes que sou a favor de pena de morte, mas no momento não. No momento o Brasil não está preparado. Nós já temos lei demais que não funciona, que brinca de fazer lei. E as leis são tendenciosas também. Então aqui brinca de fazer lei. Pena de morte é uma coisa séria. Tanto é que nos Estados Unidos não são todos os estados que aderiram à pena de morte. Então o Brasil tem que mudar toda a sua Constituição, principalmente a Constituição Penal, né, que está defasada, da época das pedras ainda, né? Que é uma Constituição tendenciosa que foram feitos lá atrás para beneficiar os poderosos, desde a época do colonialismo. Então eu sou a favor também do pena de morte. Lógico que eu sou a favor. Mas nós temos que ter toda uma preparação. Porque tem situações que eu não acho justo nós pagar nossos impostos e ficar lá sustentando pessoas cruéis nos presídios. Mas também não concordo com esse sistema presidiário que temos nesse país, que não educa ninguém, pelo contrário, é uma faculdade de bandido, porque às vezes a pessoa ele só fez um delito pela primeira vez por alguma necessidade. Por exemplo, um caboclo chega no mercado, vai lá, rouba uma lata de óleo, ele vai preso, fica no meio de cena de pessoas que cometeu homicídio, cometeu furto, cometeu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, o nosso sistema prisional ele está falido há muito tempo. Ele não educa ninguém, ele não reeduca não, não educa não, porque quem tem que educar são os pais, ele não reeduca, né? Porque presídio não tem que educar ninguém. Quem tem que educar, a educação começa em casa, é uma complementação no colégio, ou pelo menos era, né? Porque hoje os professores não podem nem tentar corrigir seus alunos, que ele já é ameaçado lá fora, matam, bate. Então a base sempre foi, sempre será na família, em casa. Quando chega no presídio, os caboclos não faz nada, joga barulho, joga bozó, ele é um livre comércio, então o sistema está tudo errado. Como que vocês querem que tenha pena de morte no país, no estado que está? Então, gente, eu não sou hipócrita, nem estou fazendo demagogia. Também acho que em algumas situações tem que ser pena de morte. Infelizmente. Nós não somos Deus para tirar a vida de ninguém. Mas quando você faz uma lei sólida e justa, penso eu, na minha ignorância, quem está tirando a vida dele é ele mesmo. Certo? É que nem nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. As pessoas falam, não, foi Deus que quis assim. Deus não chama os seus para si com tragédia. Deus não deseja que alguém seja assassinado por outra pessoa. Não deseja um acidente trágico de avião que nem a Chapecoense e tantos outros que aconteceram e estão acontecendo nesse momento. Deus não deseja esse tipo de coisa. Esquece esse pensamento, não. Foi Deus que quis assim. Deus não quis nada. Tudo que acontece na vida são consequências dos homens. Certo? O que Deus faz é permitir, porque Ele não pode ficar carregando a gente o resto das nossas vidas.
já nos ensinou que devemos e não devemos fazer. Aí tem o livramento de Deus. Cada caso é um caso, mas não vou entrar nesse mérito também, nem sou preparado para dizer isso. Certo? Só estou tentando aqui esclarecer para vocês assim, de uma forma ignorante e leigo de entender, se tem uma pena de morte sólida, com lei sólida, sério, quem tira a própria vida não é o Estado, é você que cometeu um ato que você sabia que iria pagar com sua própria vida. Então é isso, gente. Valeu, obrigado aí. Vamos pregar a paz. Vamos pregar a paz e amor. Paz e amor, gente. Valeu, um abraço.